Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e vamos de mais um conteúdo hoje da nossa série 100 Dicas da Locução. Será que eu vou conseguir chegar até 100 dicas? Me ajudem mandando sugestões. Hoje eu vou falar da dica de número 9, que é sobre a idade certa para você começar na locução. Bom, se você é novo aqui no canal, esse canal é 100% destinado a locutores, futuros locutores e comunicadores que desejam faturar com a sua voz. Eu sou Rosimelo, locutora, e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nesses anos todos que eu trabalho como locutora, que eu treino profissionais, a gente vai aprendendo muito no dia a dia e o mais importante, respondendo a muitas dúvidas que as pessoas têm. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva para você ficar super atualizado sobre todos os conteúdos. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E para você assistir as dicas anteriores, aqui na playlist do canal você vai em 100 dicas da locução e vai assistindo uma a uma. E você fala comigo direto no Instagram, @RosimeloLocutora, eu sempre respondo no direct, tá? E aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também o link da Academia da Locução. A Academia da Locução é um grupo VIP onde eu disponibilizo conteúdos gratuitos para você saber tudo o que você precisa sobre locução, mercado de trabalho, dicas para quem vai começar, para quem está voltando para a locução e o mais importante, como que você se posiciona como locutor bem-sucedido e consegue rentabilizar bem a sua voz. Tudo isso é importante para que você entenda o mercado da locução. E aí nós vamos falar sobre a idade certa para você começar. Será que existe a idade certa? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. E aí eu vou falar de algo que vai fazer toda a diferença na sua vida sobre locução. No final do vídeo, eu vou dar uma dica para você que quer começar na locução, ou que parou e está voltando, ou que está trabalhando e não consegue faturar bons valores. Eu vou dar uma dica de ouro para você destravar e começar a rentabilizar a sua voz, tá? Com relação à idade da locução, existe um fenômeno muito ligado à locução, à música e ao teatro, que é a possibilidade de você trabalhar em todas as idades. Por incrível que pareça, existe locutores mirim, sim. E eu vou dar um exemplo de um que é super conhecido hoje, ele é apresentador de televisão, que é o Luiz Bate, que apresenta o programa de jornalismo investigativo. Bom, esse apresentador de TV, ele começou a fazer locução aos 12 anos, eu já vi matérias que falam que foi aos 9, outra que foi aos 12, mas se você pesquisar, você vai encontrar que ele começou na infância mesmo, na cidade de Mogi das Cruzes, e hoje ele é um grande apresentador de TV. Bom, tá aí uma coisa muito boa da locução, que você começa na locução e você tem possibilidades de chegar até uma emissora de TV, que é um grande nicho de atuação. Dentro da locução, dentro do mercado audiovisual, você consegue, trabalhando com a locução, chegar em um nível muito alto de comunicação e você pode começar bem na infância mesmo. Bom, o Luiz Bate eu dei como exemplo porque ele é uma figura pública muito conhecida, mas nos meus 17 anos como locutora, eu tive um período de 7 anos que eu tive agência de locutores. E eu tive locutores de 14, 15 anos de idade, que eram filhos de locutores, que já aprendiam com eles e que trabalhavam, tá? Dentro da locução, não tem muito esse problema de idade, não, porque é considerado também um trabalho artístico. Embora seja um trabalho técnico, ele é considerado um trabalho artístico e, por isso, crianças também podem trabalhar como locutores. Agora, tem uma peculiaridade da locução, e essa peculiaridade só acontece em duas profissões, na profissão de ator e na profissão de locutor. Vamos entender o que acontece. Você já percebeu que existem algumas profissões que você tem um período para começar e você tem que parar cedo? Por exemplo, ginástica artística é um tipo de profissão que você tem que começar ali com 4, 5 anos de idade e você tem que parar cedo. Tem pessoas que param com 20 anos, poucas pessoas conseguem, como a Daiane dos Santos, que começou um pouco tarde, se eu não me engano, ela começou com 7, 8 anos de idade,
e que conseguiu trabalhar até os 30. Isso não é comum. Os ginastas, eles param muito cedo. Outra profissão que você começa e para cedo é a profissão de modelo, né? Meninas e meninos que querem começar como modelo, muitas vezes começam na infância. Eu comecei a desfilar com 12 anos de idade. A diferença é que hoje você tem outras possibilidades de trabalhar como modelo mais velho, mas para você se tornar um modelo de sucesso, você tem que fazer isso até os 20 anos. Dificilmente alguém começa a carreira depois e consegue ter um grande sucesso. Normalmente, com 25 anos, as modelos param, poucas continuam depois dos 25 anos. Aí vamos falar de outra profissão que se começa e para muito cedo, jogador de futebol. Os jogadores que dão certo, eles começam muito cedo, nas escolinhas de futebol, né, com 10, 11, 7 anos de idade, e se não conseguir até os 20 anos um bom contrato, normalmente eles param, até porque é uma profissão que você consegue ficar por pouco tempo. Dificilmente um jogador de futebol consegue jogar até os 30 anos de idade. É uma minoria. Por que eu resolvi citar essas profissões? Como ginasta olímpico ou ginasta artístico, né? Modelo e jogador de futebol. Porque são profissões muito desejadas e muito procuradas, porém com essa limitação de idade. Então, deixa eu falar uma coisa muito legal da locução, que vai fazer diferença para você que quer começar na locução, e eu não sei quantos anos você tem agora, você que está assistindo o nosso vídeo. A voz, ela é um instrumento que ele é afinado em todas as fases da nossa vida. É isso mesmo. Você tem a voz, que é como se fosse a corda de um violão. Você pode afinar. Em cada idade, você vai ter uma característica de voz diferente. Por exemplo, na infância, a criança tem aquela voz mais aguda, mais ardida, né? Quando chega ali na adolescência, tem aquela oscilação que é um pouco chata, mas que acontece. Só que tem uma coisa interessante. Depois dos 20 anos, a voz dá uma estabilizada, tanto para homens como mulheres, por causa da questão hormonal. Quando chega, gente, nos 30 anos de idade, a voz fica mais bonita, mais gostosa de ouvir. O termo seria melhor audível. Sim, quanto mais idade você tem, mais a sua voz fica encorpada, afinada, e se ela for bem trabalhada, ela vai ficar muito mais gostosa de ouvir. E aí tem uma característica que só acontece com locutores e atores, que você não tem idade para parar na locução. Como é que eu sei disso? Bom, quantos anos tem o Silvio Santos? Mais de 80 anos. E ele ainda trabalha com a voz. Se você ouvir ele agora e pegar algum vídeo de quando ele era novinho, você percebe que a voz dele continua muito bonita, muito gostosa de ouvir. Então, a voz, ela não envelhece. Bom, dito isso, eu quero que você grave muito bem isso. Não existe idade para começar na locução. Você pode começar criança, você pode começar adolescente, e você pode começar aos 40, 50, 60, 70 anos. Eu não sei quantos anos você tem, mas seja a idade que for, você tem condições de trabalhar com a sua voz. Porque a voz, ela é um instrumento e ela é afinável. Ela pode ser afinada em qualquer idade, com técnicas, exercícios vocais. E com o passar dos anos, a voz muda. Toda a voz muda, tá? Tanto de mulheres quanto de homens. O que acontece com a voz feminina? Depois dos 30, 40 anos, a voz da mulher vai ficando um pouco mais grave, o que é muito bom para a locução, porque aquela voz muito aguda que muitas mulheres têm, ela incomoda o ouvido de quem está ouvindo. É uma voz que ela traz algumas limitações técnicas para trabalhar. Por quê? A voz mais grave, ela é um tipo de voz que passa mais credibilidade. Eu acredito que seja porque dá uma sensação de que a pessoa é mais velha, né? Por que eu acho isso? Porque quando eu tinha 20 anos, eu trabalhava com publicidade, e quando eu ligava nas empresas, eu sempre tive a voz grave. Desde de novinha, com 19 anos, eu já trabalhava com publicidade. Com 19, 20 anos, eu ligava nas empresas e, normalmente, eu tinha que marcar reunião com os donos de empresa. E eu marcava com uma facilidade, só que quando eu chegava pessoalmente, normalmente a secretária olhava para mim e falava assim, você? Nossa, no telefone eu achei que era uma mulher, você é uma menina. Então, eu percebi que, de alguma maneira,
a minha voz tinha algo que passava uma credibilidade, porque a voz grave tem muito disso. Então, mulheres, quanto mais velhas vocês ficam, quanto mais maduras vocês ficam, mais agradável vai ficar o timbre de vocês. E para os homens, acontece um pouquinho diferente. Às vezes, a voz do homem fica um pouquinho aguda, o que não é ruim, porque às vezes a voz grave demais também, ela passa um peso muito grande para quem ouve, e ela dá uma equilibrada depois dos 30, 40 anos. Ou seja, não tem idade para você começar na locução e nem para parar. É só você lembrar do exemplo do Luiz Bate, que começou criança, e do Silvio Santos, que mesmo na idade que ele está, ele trabalha, Cid Moreira trabalha, e grandes nomes da comunicação trabalha em todas as idades. Eu poderia até usar o Chacrinha como exemplo, porque ele tinha um tipo de locução bem diferenciada e foi o fenômeno da televisão brasileira, que também passou por rádio. Então é importante você entender isso. Dentro da locução, não tem idade para você começar. Você pode trabalhar em qualquer idade e ser muito bem rentabilizado por isso. Principalmente agora, com o advento da internet. Gente, a internet, ela abriu possibilidades não só para locutores, mas principalmente para locutores, porque a internet hoje, ela é uma máquina de produzir conteúdo. Sim, uma máquina de produzir conteúdo. E as empresas precisam de alguém para representá-las. Eu já fiz vários trabalhos online para empresas que precisavam de alguém para fazer uma live, para gravar um conteúdo, para fazer uma entrevista, para gravar um comercial. Eu já fiz dinheiro na internet lendo artigos para algumas empresas. Então, tudo isso é possível dentro da locução em qualquer idade. Então, eu espero que essa dica possa ajudar você a entender um pouco mais do mercado da locução e que possa abrir oportunidades para você, seja por uma renda alternativa, por uma renda adicional, ou mesmo para você realizar o seu sonho. Não importa a idade que você está, de repente você está numa fase da vida que você pode fazer o que você gosta. E eu sei que tem muita gente que tem sonho de ser locutor e por algum motivo não deu certo lá atrás. Agora, não importa a idade que você tenha, é possível você trabalhar como locutor, principalmente porque na internet precisam de vozes e não precisa ser aquela voz clássica de locução, não, tá? Eu já fiz trabalho de locução na internet gravando do meu celular, porque muitas vezes, pelo custo, o cliente vai te contratar um pouco mais barato, sabendo que o teu trabalho não vai ter a mesma qualidade do estúdio, mas é possível você fazer dinheiro com a sua voz. Bom, se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar ou você ou outras pessoas, dá um curtir, porque o meu canal é novo e quanto mais pessoas estiverem participando, mais o YouTube reconhece meu conteúdo e distribui. E se você puder também, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa ajudar outras pessoas. E lembre-se de entrar no meu grupo Academia da Locução para ter acesso a conteúdos gratuitos. Eu disse também que no final do vídeo eu iria dar uma dica para você que está começando, ou está voltando, ou está trabalhando e não está fazendo renda com a locução. Primeiro, entra na Academia da Locução para você ter acesso a conteúdos gratuitos. Segundo, gira o meu canal, que vai ter uma série de conteúdos falando de todos os mercados para você atuar na locução. Terceiro, experimente fazer algum teste em algum lugar, procura algum locutor que esteja trabalhando, pede para fazer um estágio não remunerado, para que você conheça o mercado e possa se atualizar e entrar ou voltar para o mercado, tá? E acompanhando minhas lives, que eu faço muito ou no Instagram, no YouTube, eu tenho uma sequência que de tempos em tempos eu vou fazendo, vou avisando no grupo, você vai entender um pouco mais do mercado. Entendendo o mercado, você já consegue fazer dinheiro com a sua voz. E é isso, fico por aqui com esse conteúdo, mande também suas dicas e sugestões e escreva abaixo na descrição do vídeo. Até o próximo conteúdo. Tchau!